Na distopia racial Medida Provisória, os negros são chamados de melaninas acentuadas e estão prestes a serem recompensados financeiramente com uma indenização pelos séculos de escravidão. Mas aí, por meio de uma medida provisória, cuja votação é muito parecida com a do impeachment de Dilma Rousseff, o governo decide deportar todo mundo que se identifique como negro de volta para a África. É nesse vespeiro racialista que o Quarentena Cult tem a ousadia de mexer no episódio de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Bruna Komarcheski, Jones Rossi, Paulo Pouzanoff Júnior. Bem-vindos ao Quarentena Cult, tudo bom? Olá, tudo bem? Mais ou menos, né? Eu estaria melhor se eu não tivesse visto esse filme no cinema e gastado vários dinheiros para assistir. Jones Rossi, eu lembro que eu vi o trailer. Diga, Paulo. Eu ia perguntar se a pipoca pelo menos estava boa. Eu não gosto de comprar pipoca no cinema, porque é um desrespeito, né, com a arte, né? O Jones não gosta de misturar os prazeres. Na verdade, nem curto muito pipoca. Eu vi o trailer desse filme no cinema e quando começou, sabe aquela sensação que vai dando de falar ai. E aí o Jones, estou contando para todo mundo, o Jones, a gente viu o filme, a maioria de nós aqui viu agora para discutir no Quarentena, mas o Jones foi assistir no cinema quando estreou. E aí ele voltou muito animado. Bem, como diria o Alborguete, desgraçado da cabeça. Não, ele fez uma campanha para que a gente fosse ao cinema e assistisse o filme, mas a gente teve a prudência de esperar para cometer essa bobagem. Para falar mal com propriedade. Eu sou sempre a favor de, que nem eu falei no último A Ponte aqui, que é o reality show que o Evandro indicou, eu assisti até o final, porque quando eu não gosto de algo, eu assisto mais do que quando eu gosto, que daí eu quero criticar. Quero criticar com propriedade. Eu não quero que ninguém fale, mas você não viu aquele segundo ali, não sei. Não, eu vi. Eu assisti e tô aqui, fiz esse sacrifício. Então, os diretores brasileiros saibam que as suas porcarias serão assistidas pelo menos pelo Jones Rossi. Deixa eu então, já que estamos nesse clima aqui... Não, só fazer uma rápida apresentação do filme. Você vai falar do filme, né, Jones? Você vai contar pra gente o que você achou. Vou falar. Só uma mini contextualização. O primeiro filme do Lázaro Ramos, que é como diretor, obviamente, que ele é um ator já bastante conhecido. E é um filme que já polemizou lá desde não sei quando e tal. Óbvias questões de embates políticos aí, né? Parece que a gente sempre está se defrontando com isso agora no cinema nacional, né? O filme tem que ter um lado. E aí, Jones, o que você achou do Medida Provisória quando você assistiu? O Paulo falou que o diretor de cinema pode fazer, que eu vou assistir. É verdade isso. Eu fiz uma matéria no G1, quando eu trabalhava no G1, em 2006, para vocês terem uma ideia de como eu sou velho. A Bárbara não deixa esconder, né? A idade. Em 2006, sobre o filme menos assistido do Brasil naquele ano, que era um filme que a protagonista era uma cabra. E daí eu entrevistei uns críticos de cinema e eles falaram, nossa, a melhor atuação do filme é a da cabra. É da cabra. Mas é filme e daí, foi 600 mil reais. E sabe aqueles filmes que recebem dinheiro da Ancine, não sei o que, 600 mil reais, que é um valor absurdo hoje, era maior ainda naquela época. E o diretor, para se defender, eu entrevistei o diretor, daí para ele se defender do filme ruim, ele falou, mas a gente ainda está aprendendo a fazer cinema, era o primeiro filme da história do Mato Grosso do Sul, agora não me lembro qual dos estados, desculpa, gente, sei que são coisas diferentes, mas enfim. E era o primeiro filme ali do estado. Daí eu fiquei pensando, eu não falei, né, porque não era uma matéria editorializada, tal, era uma matéria, fiquei pensando, 600 mil para aprender, primeiro vai assistir uns filmes, vai na locadora, né, cara, faz igual né? Mas enfim, foi feito lá a matéria, eles fizeram uma nota de repúdio com a matéria, falando que desprezava o cinema nacional. O filme teve 25 espectadores em São Paulo. Nossa! Bem, depois a gente pode conversar até e perguntar. Fala aí do filme. Eu quero saber de vocês qual é o pior filme nacional que vocês já assistiram. Então, o filme é assim.
o Lázaro Ramos não aparece no filme. Eu acho uma pena, ele devia estar no filme. Ele é um bom ator, mas o cara que escolheu... Vou falar, o filme é cheio de bons atores, né? A Thaís Araújo, o cara que faz o marido dela, que, aliás, é um ator que ele é inglês, né? Ele é inglês, mas eu nem lembro. Ele fez a saga Harry Potter, inclusive. Isso. É o Alfred Enoch. Uhum. Não sei de onde ele aprendeu a falar português. Não sei se ele é filho de uma brasileira. Ele é filho de uma brasileira. Eu percebi o sotaque. Isso. Enfim, daí... Não, o cara é bom. O cara é bom. Ali a galera é boa no filme. Não dá para falar mal dos atores. O problema é que eles lidam com um material que é ruim, né? Eu acho o material ruim. A peça... Não sei, eu não li a peça. Fui atrás. O roteiro do filme é baseado numa peça de teatro, né? Namíbia não, né? Inclusive é de um dos atores também, né? Que faz o Ivan. Isso, ele aparece como... Ele está no filme, o cara que fez a peça. Enfim, eu fui atrás da peça, mas estava muito caro lá para comprar na Amazon, estava R$45, e eu falei, já tomei prejuízo suficiente com esse filme. Daí... Comprou a camiseta, boné... Para você ver como eu estava empenhado em fazer a crítica do filme. Comprou o pôster original. Bem, deixa eu falar das coisas legais. Os atores são legais. Eu acho até que a ambientação do filme, assim, eles acertaram, né? É um Brasil próximo, não é assim... É o famoso futuro distópico. O futuro que está ali na porta, tal, meio Black Mirror, assim, tipo... Mas é um futuro bem próximo, né? Não é um futuro... Por exemplo, a repartição pública parece uma coisa meio cubana, assim, não parece uma coisa bem soviética, assim, vocês não acharam? Mas eu acho que isso... Qualquer repartição pública tem esse ar, né, Paulo? Você já foi numa repartição pública? Eu só achei interessante isso. Enfim. O filme tem várias... Ali na direção de arte tem várias incongruências, eu acho. Que tem, e no roteiro tem várias incongruências no roteiro. Assim, e tem aquela coisa... Para mim, a pior coisa do filme é esse maniqueísmo tolo do filme, que, assim, mostra... as pessoas, os maus são muito maus como pica-paus, e os bonzinhos são todos super bons, e etc. E tal. E isso me irrita, porque assim, é como se pintasse assim, todo mundo que não acata tudo que tem a ver com a pauta racial é racista. Você não pode discordar de nada. Se você discordar de um item que seja, você pode e será, né? Terá suas palavras usadas contra você. É que nem o Miranda Rights, lá que os policiais leem para os presos nos Estados Unidos, né? Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. É bem isso. É você... Assim, cara, pensa bem, qual brasileiro olha aquele filme e não se revolta com a premissa, né? Vamos deportar nossos irmãos negros para a África. Ninguém aceitaria isso. Ninguém aceitaria. Até porque isso é uma tentativa de pintar o Brasil com uma cor que o Brasil não tem. No Brasil, primeiro que ali dá a impressão assim, os negros são a minoria. Tem que decidir se os negros são minoria ou maioria no Brasil, porque dependendo do contexto, né, o negro é minoria, e dependendo do contexto, é maioria. Isso para estatísticas e tal. A Bruna Frascola fala muito disso em vários textos dela, que tem a ver com... quando é para falar que a maioria na prisão é maioria, daí inclui o pardo, né, que é o pardo de Schrödinger. Inclui o pardo. Então, quando é para falar que a maioria na prisão, mas a minoria em outros lugares, que daí seria bom, que é bom para a narrativa que eles sejam minoria, excluem os pardos da equação. Então, o filme é muito esquizofrênico nisso, assim, porque lá no finalzinho, por exemplo, vou contar spoiler aqui, né? Claro, a gente sempre dá spoiler. Esse é um programa cheio de spoiler, né? Todos são enviados para a África, e no finalzinho daí tem uma narração dizendo que um lá era o último negro do Brasil, e daí o Brasil se tornou um país
todo branco. E daí eu fiquei pensando, né, nos indígenas, até nos japoneses, que tem um japonês no filme, né? Não tem essas nuances étnicas, desaparecem completamente no filme. Assim, eu acho muito essa tentativa assim de colocar, porque o filme ele basicamente faz o que os movimentos, parte desses movimentos são financiados por ONGs internacionais, querem fazer no Brasil, colocar a população em guerra entre si mesmo, sabe? Tipo, eu vejo isso. Talvez eu seja ingênuo de pensar que não existe tanto racismo quanto querem. Eu acho que existe racismo. Só que existe uma diferença entre existir racismo e ser uma sociedade racista, né? O racismo no Brasil, eu não vejo isso sendo tolerado, gente. E você vai pensar, olhar e pensar no seu entorno, as pessoas que você convive, tudo isso, e pensa assim, gente, eu admito posturas racistas no meu dia a dia, né? Eu deixo que as pessoas sejam racistas perto de mim. Eu não admito. Eu não admito, nunca admiti. E não vou admitir. Agora, imagine mandar para a África, claro, uma distopia, que isso daí é uma metáfora para outras coisas, etc. e tal, não é ao pé da letra. Mas imaginar que o brasileiro seja esse nível de maquiavelismo, de crueldade, de maldade, sendo que assim, claro, o Brasil tem um passado e que é muito a questão da escravidão, o último país das Américas a abolir a escravidão. Sim. Houve, né? Eu tô lendo o livro do Laurentino Gomes, houve, né? Logo no começo, os pensadores brasileiros ali, José Bonifácio de Andrade, eles queriam abolir a escravidão logo de cara. Mas se eles fizessem independência do Brasil e abolissem a escravidão ao mesmo tempo, eles chegaram à conclusão que não conseguiriam, né, manter o país unido, porque, enfim, por vários motivos, recomendo o livro para quem quiser ler. E acho que não sou contra, por exemplo, tenho certeza que muita gente vai criticar nos comentários, e ok. Por exemplo, eu não sou contra cotas, não acho um problema cotas. Tem gente que fala, isso é um problema de divide a sociedade, as cotas são... O Fernando Holliday, que é um vereador negro de São Paulo, ele é contra cotas, ele tem os bons motivos dele. Eu sou a favor de cotas porque acho que é uma boa forma de reparar o que foi esse passado, e porque realmente os negros, além da escravidão, depois da escravidão, foram, né, largados ao léu, enfim, em todos os aspectos da vida brasileira. E não só eles, né? Também o Brasil é um país injusto de várias formas, e esse racismo que existe é uma das formas de injustiça que hoje existe no Brasil. E quem é pobre sabe como o Brasil também é muito injusto na questão de pobreza, e o Brasil tem muitos problemas que, por exemplo, não são vistos apenas por esse prisma de raça, também por outros prismas a gente pode ver. Agora, a gente vê esse tipo de discurso, quando eu vejo o discurso que é feito no filme, eu acho um discurso raso, eu acho um discurso maniqueísta. Poderia ser um bom filme, poderia ter uma coisa legal ali, mas nem a questão, né, é bem construída, a questão de como isso, do dia para a noite, sai da reparação para mandar todo mundo para a África, daí tenta fazer aquela coisa meio assim, a gente tem meio tentando trazer para os dias de hoje, mostrar que o governo Bolsonaro também é uma bobagem gigantesca. Assim, não, tipo... e é um filme que não traz nada de bom, né, na verdade. Assim, é um incômodo, não é aquele incômodo bom que uma provocação geraria nas pessoas, né? Eles só desperta isso que você falou, assim, você vê o negócio e daí você pensa, nossa, tá todo mundo dividido, só existem pessoas boas de um lado, totalmente boas, totalmente ruins, não existe nenhum tipo de nuance. Você sai do filme com um sentimento
muito, muito ruim, né? Mas, gente, E eles mas tem tentam só fazer uma o. questão que eu queria colocar aqui Aham. dessa questão da nuance e do contraponto aí. Naquela parte em que aquele rapaz que é branco, que se demite do ministério e vai lá para dentro do Afrobunker, que eles acabam se reunindo em quilombos modernos, né? Isso. E aí eles matam ele lá dentro, né? Isso não seria um contraponto? Simplesmente porque ele era branco, eles não deram nem muita chance dele falar. Claro, caiu um crachá lá do antigo emprego dele, acharam que ele era um infiltrado e tudo mais, mas não deram uma chance. E o jeito que acontece no filme, na construção ali, é paralela à morte ali, lá do personagem do Seu Jorge, né? Que Sim. é Pois ao é, mesmo tempo, isso né? eu ia falar Isso não justamente seria uma disso. nuance, será? De que não necessariamente os dois lados são bons? Eu ia falar Um é bom e um justamente não é bom, né? Talvez, Bruna, talvez eu responderia dizendo, acho que sim, acho que talvez a tentativa até tenha sido essa, porque é muito fácil de identificar isso, como eles estão contando essas duas histórias paralelas, né? Vão ter duas Uhum, mortes importantes ali, um desse personagem branco, outro personagem negro, que ambos morrem de forma violenta. uhum. Então, sim, acho que dá para dizer que existe. Agora, a história é tão mal contada Não, sim. Uhum. que isso fica, essa nuance, era uma tentativa do nuance, ela se perde. É uma Ela tentativa se de perde diante nuance. do resto do maniqueísmo, né, Não, isso generalizado do sim, filme. Será realmente. que é Mas uma, houve uma tentativa, mas né? será que é uma tentativa de nuance ou é aquela velha história de que o homem é necessariamente mal? Sempre esse mal vai prevalecer em qualquer sociedade, mesmo que seja uma sociedade ali, que naquele bunker ali, né, no quilombo moderno, é uma sociedade racialmente homogênea. Então talvez seja esse o discurso. Isso me incomoda ainda mais, assim, Uhum. que todo mundo que a gente não tem como conviver em sociedade, porque o ser humano é necessariamente mal e vai encontrar algum tipo de inimigo ali. Na Ah, identidade, né? e tem umas cenas cafonas no filme, né? Essa cena da morte do branco, para mim, é uma cena cafonérrima. Muito, muito. As Cafonérrima. duas, né? E eu acho que isso daí foi, foi inserido no filme, porque na peça, agora eu tô falando de orelhada, né? Porque eu não sei, mas porque na peça devia estar deve ter sido bem tratado, bem nuançado lá. E daí vamos colocar no filme para mostrar que a gente também não é tão maniqueísta, mas ficou ruim. Que nem aquela cena que o cara sai com a arma querendo matar os negros pela Nossa. cidade. Pois Cara, é. essa cena, assim, tipo, eu olho assim, que visão de mundo terrível, né, que as pessoas têm. E daí, e, e daí eu lembrei eu lembrei assim, tipo, de como os filmes americanos tratam bons filmes americanos tratam disso, e que tem nuance, tem, né, uma construção de personagem, o arco faz sentido. É. Ali os arcos não fazem sentido, as coisas muito não fazem sentido, né, naquilo lá. E assim, parece que todos os brancos estavam esperando essa lei para se tornarem maus, né? Aquele porteiro lá do hospital onde ela Hospital. trabalha, tudo isso, cara, saiu a lei, ele já Não, isso. tá Mas incriminado. Mas aí ele, tem. desde o começo, ele já estava, né? Bem E marcado. aí, e aí tem essa mensagem, Jones, que eu acho que o filme põe propositadamente desse jeito, que todos os personagens não negros, eles são um pouco racistas. E eu acho que esse é o discurso. Um dos discursos fortes do filme é esse, que é a história do antirracismo. Né? De você ter que se taguear como antirracista. Porque se você não fizer isso, é porque você, de alguma forma, é vítima do racismo estrutural e, portanto, reproduz esse tipo de conceito de discriminação. Sim. Enfim, Não, eu só queria falar. esse é o meu maior problema. Já fiz aqui a minha explanação. Fiquei à Eu vontade. queria falar também. Vou falar aqui as minhas anotações, mas é que eu lembrei agora, o João estava falando das atuações, do que papelão da Renata Sorrah, né? Mal dirigida também, né? Tem umas falas dela que não tem nada a ver no meio do filme. Assim, tem uma hora que ela reclama do elevador por nada. Eu não entendi nada. Aquele personagem mais estranho do filme, para mim, é a Renata Sorrah. Mas assim, falando do filme, uma coisa que me incomodou, eu acho que distopia, para funcionar, ela tem que conseguir fazer com que o espectador acredite que aquela realidade, aquele pesadelo, ele é viável. Uhum. Assim, na literatura, você lê lá o 1974, você percebe que aquilo ali, de alguma forma, né? Tanto que tem várias associações
com o nosso momento atual, aquilo é possível chegar a um estado de pesadelo daquele. Você lê Admirável Mundo Novo, é a mesma coisa. E nesse filme tem isso, ele não cria, ele não tem uma lógica, sabe? Ele não é baseado numa lógica que te leve o espectador a acreditar que aquele pesadelo é possível. Até, assim, coisas factuais que o filme coloca, que eles ficam ali, eles não chegam a ser uma fantasia, eles mantêm um pezinho na realidade, só que daí estraga tudo. Por exemplo, a própria deportação. Eu fiquei pensando, né, enquanto eu assistia o filme, tá, mas como é que foi feito isso? Será que foi um acordo lá com os outros países, né? Angola, que mostra que como é que esses outros países iam receber, sei lá, 100 milhões de brasileiros. Outra coisa, né? O próprio nome do filme, Medida Provisória. Não sei se tem um lado humorístico aí que eu realmente não captei, mas é um desconhecimento até de como funciona o governo, o processo democrático, essa coisa toda, porque o filme ele tenta mostrar a manutenção do Estado democrático de direito, né? Porque duas pessoas ficam presas em casa porque eles usam lá que não podem entrar na casa sem mandato, então mandado judicial. Então ainda existe algum resquício desse Estado democrático de direito. E daí como é que você faz uma deportação em massa por medida provisória? Eu não sei, se realmente tinha algum tipo de humor aí, eu realmente não pesquei. Outra coisa que eu queria dizer uma cena que me incomodou também, não sei se uma inserção um tanto quanto sutil no roteiro, que é do tema do aborto. Eu ia falar isso. A médica lá, interpretada pela Thais Araújo, ela está grávida, e é interessante, né? Como ela cogita o aborto para uma saída ali, uma circunstância política, e isso meio que passa, assim, no filme como uma coisa absolutamente normal. Ah, eu queria citar uma coisa também, que foi a minha mulher, na verdade, que percebeu, eu não assisti aquele... Como é que é? A Dani é uma participante Ela indireta aqui do 40. Total. Que é o Conto de Aia, e a minha mulher disse que aquela cena em que a Thais Araújo está fugindo na floresta e tem uma menina albina, né, negra albina, que está sendo protegida pela mãe, diz que, segundo a Dani, qualquer coisa, culpem a Dani, plágio take by take, assim, do Conto de Aia. É uma cena do Conto de Aia. E, por último, eu só queria dizer Conto de Aia, né, que já virou carne de vaca, né, nos Estados Unidos. Nossa, assim, qualquer protesto contra a favor do aborto nos Estados Unidos, contra os direitos, que é contra a limitação dos direitos reprodutivos da mulher, um monte de mulher vestida de manifestante abortista vestida de Conto de Aia, das aias. Ai, cara, que preguiça, já virou piada. Não sei que filme eu estava assistindo outro dia, que naquele do Steve Carell lá na Netflix, não é filme, naquela série, que ele vai numa audiência no Senado americano e daí entra um monte de mulher. Space Force. Já indiquei. Você tá vendo isso, Júlio? Não, eu lembro porque eu vi faz tempo. Eu lembro dessa cena que entra um monte de mulher vestida de Aia, do Conto de Aia lá no Congresso. Ele fala, Vocês falaram mal dessa série. Eu falei. Você gosta. E a última coisa que eu queria dizer, mesmo. Até queria saber de vocês, se vocês conhecem muito mais cinema nacional do século XXI do que eu, mas esse só perdeu para um filme que é mais ou menos do mesmo tom, e eu acho que consegue ser pior do que esse, que é Cronicamente Inviável. Eu lembrei do nome só hoje. Do Sérgio Bianchi. Hã? Filme de 2003 do Sérgio Bianchi. Isso. Esse realmente é o pior que eu assisti uns trechos e não aguentei. Achei olha, é boa lembrança, Paulo. Eles são da mesma categoria, viu? São da mesma categoria, é panfleto, não é cinema, não é arte, não é história, é uma propaganda política extremista. É isso que eu posso dizer. Bem isso. Acho que falei bastante que andei no fio da navalha, acho que não escorreguei, né? E eu queria... Não, só mais uma coisa, eu queria falar de como me incomodaram as críticas que eu li na imprensa sobre o filme. Nossa, cara, o pessoal comprou totalmente a história.
Eu vou ler aqui, eu não vou dizer de onde é, o espectador vai me entender, porque eu não quero ser deselegante e tal, mas, enfim, medida provisória, olha o título, medida provisória é vislumbre de Brasil distópico que surgiria enquanto dormimos. Em seu filme de estreia, Lázaro Ramos nos presenteia com seu domínio total sobre uma distopia que nos parece tão possível. Primeiro que o Lázaro Ramos pode até vir a ser um bom diretor, e não duvido, porque conhece de cinema e tal, mas não tem domínio total de nada. Não. E a distopia que nos parece tão possível. Inclusive, uma informação que eu pesquei nos créditos ali, o Lázaro Ramos, ele tem um crédito que aparece junto com ele como diretor, e, aliás, ele não se furta a se mostrar como diretor do filme, porque aparece 2 vezes. Aparece nos créditos de abertura, é o último nome que aparece antes de começar o filme, e aparece o primeiro nome nos créditos finais também. Mas eu tenho uma figura que trabalha junto com ele ali, que é uma consultora de direção, que não é algo que aparece com muita frequência nos filmes. Provavelmente, eu não reconheci o nome dela, uma mulher, não reconheci, né, de onde que ela é, mas eu suponho que seja alguém que trabalha ali com a produtora do filme e tal, que é alguém que tenha mais experiência em direção e que deve ter feito uma consultoria técnica ali para ele, né? Mas claramente ele é um diretor de primeira viagem no filme, isso fica bem claro. Mas vocês acham que a direção dele é melhor do que a do Marighella, lá do Wagner Moura? Eu vou falar sobre isso, mas eu queria escutar a Bruna antes. Então isso, vamos deixar a Bruna. O que ela tem a dizer sobre o que vocês já falaram. Eu acho que eu li a mesma crítica que o Jones também, que falava que ele conseguiu transitar bem pelo tema sem militar. Né? Sem militar? Sem militar. Uhum. Que se fosse um outro, talvez escorregasse, mas que ele foi perfeito e não militou. Cineasta que faz este malabarismo equilibrando humor, drama e thriller com a habilidade de um veterano. Isso aí. Para, gente. Mas eu pensei, como seria possível falar desse tema sem militar, desse jeito que eles escolheram fazer? Eu acho que eles tentaram. No começo do filme, tem aquela cena em que tá o casal e o tio, o primo, enfim, né, que é aquele do Seu Jorge, e ele tá super militando lá sobre os melanina acentuada, e ela chega um momento que começa a tirar onda com ele, né? Sua profissão é melanina, é verdade. Sua profissão é ser melanina, né? Você vai para um retiro sobre isso e tal. Então ela dá uma zoada ali, aquela tentativa de dizer que não é uma militância. E aí pela maneira que eu fui vendo a construção da personagem dela, da Thaís Araújo, eu até imaginei que ela iria mais por esse rumo. Só que chega um momento em que ela explode, né? Quando ela tá lá dentro daquele afro-bunker, ela explode. E ela fala tudo que ela já passou e que ela guardou e que ela nunca disse para ninguém e tudo mais, e meio que parece que contradiz. Bruna, se eu conheço, o Sabag pode falar melhor, mas aquele momento, né, do ator brilhar, aquele monólogo, né, emocionado, não é isso? É o meu momento. É o momento estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Sim, perfeita lembrança. Grávida de Luiz, cara. Você está falando do Olga? Olga. Sim, Olga e aí também, que filme, hein? Pelo amor de Deus. E mesmo a questão do aborto, parece por um momento em que é por causa da circunstância política, mas nessa primeira cena, eles mencionam ali, e se meu sobrinho, né, o seu Jorge fala, meu sobrinho vai gostar de mim, e ela, sobrinho? Aí o namorado, marido, noivo, enfim, não sei, ele fala, mas você não quer ter filho? Você não quer ter filho? Ela, não, eu quero, mas, né, não tô grávida. Aí, beleza, passa essa cena. Depois, quando ela conta para ele que tá grávida, ela mostra o teste lá de gravidez, e ela tá bem feliz, aparentemente, dançando e tudo mais, e mostra o teste. Ela pergunta, como é que vai ser? E aí ele fala, não, vai dar tudo certo e tudo mais. Só que na hora que ela tá com ela lá já, né, no Afrobunker lá, ela pega um medicamento abortivo, porque como ela é a médica, ela tinha acesso aos remédios e tudo mais, e aí ela vai tomar, e aquela senhorinha lá do começo do filme, que é a pessoa que ia ser indenizada por uma outra forma, com dinheiro mesmo, né? E depois mestre dos magos ali no filme, né? Ela surge, né? Opa! Nesse momento ela surge e ela faz uns questionamentos. Ela que tá dirigindo o carro no final, não é? Aham. Sim, porque afinal de contas, claro que sim, né?
Óbvio. Quem mais você escolheria para dirigir um carro de fuga, senão uma mulher de 80 anos? 80 e muitos, eu acho, não isso. lembro quantos. Não, é isso que eu falei, né? Ótimos atores, né? Ótimas atrizes. A Thaís Araújo, né? Bem no papel, mas mal dirigida, mal editado. Eu acho que ela tá bem no papel, só que eu acho mal dirigido. Eu acho. O próprio marido fazer isso com ela. Mas eles ainda são casados? Momento contigo. Agora vamos lá. Eu soubesse, sim, mas não sei. Não sei. E aí, a gente deixa para contigo revelar isso na próxima semana. Essa senhora questiona, né, o porquê que ela vai fazer, surge mesmo, né, do nada, assim, e sabe que ela vai fazer, o que ela vai fazer, o que tá na mão dela e tudo. E ela fala, né, que num primeiro momento era pela perda da autonomia ali dela e tudo mais, e que agora era porque esse mundo tá muito ruim, né, só tem gente ruim e tudo mais. Então parece que ela já cogitava antes, ficou uma coisa meio atravessada, que eu não consegui entender muito essa questão. É aquela coisa do tipo, não quero ter um filho nesse mundo governado por Trump e Bolsonaro. Exato. Tem muito disso. Tipo isso. Tipo isso. O dilema é esse, né? Muito comum, o dilema é esse. O dilema é esse. Que é algo muito comum. E aí ela eu acho que o filme ele faz umas tentativas e tenta trazer para a questão da família como algum tipo de sentido, porque ela fala, né, filho traz medo, mas também traz propósito. E no fim das contas, o que faz também ela sair de lá e ir atrás do marido dela é toda essa questão aí da família, porque ela tem acesso a um vídeo em que ela vê que ele tá vivo e que ele estava chamando por ela, e ela vai lá, né? E aí aquela coisa do amor. Ou seja, é um filme conservador. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que ele tenta fazer contrapontos, mas ele desliza muito, porque ele realmente cai nesse maniqueísmo e nessa noção de que os negros só se relacionam entre negros, e eles também tentam o contraponto com aquela namorada que fica lá tentando apoiar de longe e tudo mais, mas parece que uma medida dessa seria totalmente possível, que as famílias todas iriam embora, as famílias todas brancas ficariam no Brasil e acabou, assim, né, não é real, não existe mesmo isso. Fiquei bem... E daí eles tentam, né, fazer... até acho que essa questão da medida provisória pode ser que seja alguma piada que a gente não captou mesmo, mas a própria medida é 1888 e foi promulgada em 13 de maio, né? Aí tem várias coisinhas. A namorada lá... Tem que falar isso, né? Que assim, os dois únicos brancos que mostram algum tipo de humanidade, algum tipo... são minorias, né? A moça... minoria, Gordo não é minoria exatamente, né? Mas gordo não é minoria, né? Não, é maioria. Só que ela tem uma cena boa lá. Minoria em número, mas em volume é maior. A minoria é minoria em número, mas em volume Não, demorou mesmo. Eu não escutei, vou ter que assistir de novo para ver. Ricardo, é você? Sou eu. Eu interrompi também, Bruno. Sim. Não, mas, Bruna, se você quiser depois me interromper, fique muito à vontade. Eu vi o filme ontem, antes da gente gravar aqui, e quando terminou o filme, eu fiquei parado um instante, assim, pensando, eu não acredito que eu consegui assistir no mesmo ano um filme pior do que o Marighella. É mesmo. E sem brincadeira, esse filme consegue ser pior do que o Marighella. E olha que o Marighella é bem ruim. E coincidentemente... O Marighella tem aquela cena final lá que é maravilhosa, pelo menos. Coincidentemente ou não, são filmes que estão aí navegando em situações muito parecidas, né? Filmes nacionais, dirigidos por atores que começaram a carreira... Eu me lembrei disso, daí esqueci, agora me lembrei de volta, então vou falar antes que eu me esqueça de volta. É aquele negócio que, gente, não tem problema o filme ser militante, não tem problema o filme ser woke, não é isso que está em questão, não tem problema nenhum. Você assiste a série Watchmen, da HBO, tem tudo isso... Tá tudo certo, né? Tudo politicamente correto ali na série. Tem tudo isso na série, questão de racismo e tal, mas é um negócio assim incrível. Você foi censurado. Foi censurado. Bem na hora. Quando você falou parou. Eu falei magistral. É magistral. A série, isso.
A série da HBO é magistral, é ótima. E tem tudo isso na série. Só que os caras sabem fazer. Quer fazer um negócio woke, quer fazer militante, pode fazer. O Lázaro Ramos, mas falando ainda sobre a minha sensação, eu falei, nossa, o filme é muito ruim, é pior que Marighella. E aí eu assisti o filme no YouTube, né? Aliás, já não falou isso, mas o filme está disponível em algumas plataformas. Uma delas é o Google Filmes, que você pode ver pelo YouTube. Outra é o Apple TV, então, para alugar o filme. Claro, Now. Então, o Sabag, você alugou ou comprou? Fala a verdade. Eu primeiro aluguei, depois eu comprei. E aí, quando eu terminei no YouTube, o YouTube joga aquelas, né, sugestões ali semelhantes. E aí, assim, de 10, sei lá, vídeos que tinham ali junto com o filme, 9 eram críticas ou comentários positivos, e só um que era negativo, claramente negativo. Eu não assisti isso, estou falando dos títulos ali, né? E todos os que eram positivos, eles estavam indo nessa linha de o Lázaro Ramos dá um soco na boca do estômago da sociedade, né? Não com essas palavras, mas dá para entender o sentido. Por que algumas pessoas gostam de levar soco no estômago, né? Isso é falado como elogio, tipo, nossa, que legal, levei um soco na boca do estômago. E aí eu fiquei me perguntando, assim, falei, eu assisti um desses vídeos, na verdade, que era um trecho da entrevista que o Lázaro Ramos deu para o Roda Viva, o programa da TV Cultura. E eu fiquei pensando por um momento, assim, falei, nossa, será que eu vou precisar fazer um comentário antes de eu fazer minha crítica negativa ao filme? Porque eu não gostei nada do filme. O filme é bem ruim mesmo. A ponto de eu chegar e dizer assim, viu, pessoal, eu vou fazer uma crítica aqui ao filme, mas, por favor, eu não sou racista. Quero deixar isso bem claro, sabe? Fiquei com essa dúvida. Porque, afinal de contas, é uma iniciativa, e essa entrevista do Roda Viva ela me fez pensar nisso, por quê? Porque o Roda Viva montou lá o conjunto de entrevistadores, colocando várias pessoas ligadas a veículos ou movimentos negros e tal, e o resto da bancada é formado por mulheres, também ligadas a veículos que têm pautas mais feministas e tal. Então, assim, o trechinho que eu assisti era um trecho de só levantando a bola do filme, né? Só levantando a bola do filme, falando da importância do debate e tal. E eu fiquei com esse desconforto pensando assim, pô, mas parece que será que se eu fizer um comentário negativo ao filme, eu posso vir a ser acusado de, sabe, estar silenciando, né? Para usar o termo, né, que se tem em voga hoje, assim, o apagamento da pessoa negra, né? Isso me deixou com certo desconforto, mas eu lembrei de um texto que a Bruna Frascola publicou essa semana na Gazeta do Povo, que ela discutindo um pouco a respeito de como o identitarismo sequestrou a pauta da esquerda, né? Como o identitarismo hoje ele né, veio com tudo, assim, então está até abalroando figuras da esquerda que tem uma formação do marxismo mais clássico, né? O próprio Lula. Que tem que começar a fazer concessões no seu discurso para dar conta de tudo que o identitarismo exige, e que não é uma pessoa que falava disso há 10 anos, né? Quanto mais lá no começo da vida pública dele. E a Bruna fala nesse texto que ela publicou na Gazeta sobre como esse processo de vigilância do identitarismo sobre o próprio progressismo, né, sobre a própria esquerda, faz com que o intelectual que discorda de alguma coisa daquela, ele tenha que se mostrar conformado. Porque se você provoca, aí você vai ter a sua paciência certamente enchida pela turma mais militante ali, né? Então, é uma forma de silenciamento também, no fim das contas, né? Quer dizer, fique quieto que aí ninguém vai te encher o saco, né? Porque se você for querer argumentar alguma coisa, e o Jones citou há pouco o Fernando Holliday, vereador de São Paulo, ele foi numa universidade paulista na semana passada, se não me engano, para fazer uma palestra contra cotas, que é uma bandeira dele, né? Unicamp de Campinas. Obrigado, Paulo, não lembrava a universidade. Não, Unicamp de você não lembra da piada do Cacete Planeta? Foi uma referência à piada. Qual que era a piada? Conta aí. Unicamp de Campinas, ele sempre falava Unicamp de Campinas. Ah, tá, boa. E lá houve o silenciamento do corpo negro, no caso, o corpo negro sendo do Fernando Holliday, porque os militantes não deixaram, né, e até ameaçaram ele, são episódios que beiram ali a violência, não deixaram ele se manifestar, né? Ou seja, esse debate ele está apagado. Esse debate está apagado. Claro que o filme do Lázaro Ramos ele propõe um debate. Ele propõe um debate sobre isso, que o Jones trouxe bem no início aqui do Quarentena, né? Sobre como
Essa é uma questão que interessa a gente, até a nós aqui, que somos 4 pessoas brancas discutindo esse filme, interessa a gente falar nisso. E aqui nenhum de nós vai ter nenhuma dificuldade em reconhecer o tipo de opressão pelo qual sofreu o povo negro no Brasil, a escravidão, absolutamente. Ninguém queria concordar com algo como o que o filme propõe, e isso que a Bruna disse, né? Peraí, a nossa sociedade brasileira ia aceitar algo assim em silêncio, né? Os brancos iam ficar pensando, nossa, que bom. O filme não trata quase nada a respeito da miscigenação entre brancos e negros no Brasil, ou entre outros povos, indígenas e tantos outros, né? O filme falha, inclusive, ele falha, na minha opinião, em retratar todos os personagens negros, são negros de pele escura, bastante retinta. Ele não endereça a questão da miscigenação, O pardo desapareceu, pardo, né? desaparece. Tem uma piada no filme que fala sobre isso, ó. Quando a polícia está perseguindo 2 lá, um é bem negro, o outro é mais pardo, e aí a polícia, né, vai prender eles para deportar, e aí um fala, não, eu não sou e tal. O negro responde, agora você não é mais, né? Eu achei uma piada boa até, né? Uma piada provocativa e tal. Então, veja, parece que a gente precisa, né, pedir licença para fazer isso. Mas, não dá para dizer o contrário. O filme é bem ruim. Bem ruim. E é assustador que a gente tem uma prevalecência da crítica especializada falando desse filme como se ele fosse alguma coisa longe disso. E, recorrendo ao Jones de novo, fazer cinema posicionado não é um problema. O Lázaro Ramos está tentando emular o Jordan Peele, cineasta americano, né? Que fez o Nós, o Corra, tem um novo filme dele agora que está sendo bem aguardado também. A gente fez um quarentena sobre o Nós, A gente fez, o Jordan Peele, ele faz exatamente essa mesma temática. Ele vai discutir temas raciais, ele vai partir de uma realidade, de um ponto de vista de alguém oprimido, né? Ele vai posicionar os personagens negros dele nessa situação, ele vai colocar os brancos antagonizando com isso. E claro, você pode ter as suas diferenças com o filme, não gostar do discurso e tal, isso tudo faz parte do debate público. Agora, os filmes são bons. Os filmes são bons. Esse filme é muito ruim. Medida Provisória é um filme muito ruim. O roteiro é muito fraco. Muito fraco. A história é mal contada. Ela não faz muito sentido. Começa com um programa, né? Você está situado ali nesse Brasil futuro distópico não muito distante. Então, foi criado um programa para os negros que se identificam como negros, se quiserem retornar à África, né? Retornar, né? Enfim, se quiserem, né, ir para a África, eles têm esse direito. Aí começa, ok. Eles pensam, nossa, né, isso parece meio radical, como é que os personagens vão se dar com isso? Não, daqui a pouco acabou isso, não tem mais, agora parece que imposição. No começo, Sabag, só um minutinho, parece que o pessoal até gosta da ideia, né, porque eles vão lá naquele... eles começam a escolher o país, um até fala Jamaica. Isso, né? Eles discutem, assim, alguns consideram, outros falam que é radical, né, outros vão pensar, ok, então assim, você vê, bom, nesse futuro distópico, isso é uma questão que vai ser debatida, certo? Não acaba isso. Então, todo esse arco inicial do filme é desprezado, porque daí vem a medida provisória que obriga. E aí o Estado passa a ser completamente opressor. Do que você podia enxergar como uma tendência de um Estado discriminatório, ele passa a ser imediatamente um Estado opressor. E aí agora todos são obrigados. E aí vira uma confusão em relação a que legislação é essa desse Brasil distópico, porque de um lado, eles invocam o direito lá do Código Civil de que eles não podem ter o seu domicílio invadido. Isso, o filme vai respeitar essa lei. Então, ninguém vai entrar à força na casa de nenhum negro. No entanto, o Estado pode, sim, deixar de fornecer energia, água, sinal de internet para eles. Então, assim, qual é a regra, na verdade, sabe? Essa história do medida provisória. Bom, é uma medida provisória à lei brasileira, à luz da lei brasileira, então ela vai ter que ser votada pelo Congresso. E pode ser derrubada. O Congresso foi tomado... Não, teve a votação lá, Sabag. Lembra? Que tem até aquela... Tem a votação que daí eles tentam tirar sarro do impeachment da Dilma. Isso. E daí é o cara lá, por Deus, pela pátria, pela família, eu voto sim. Isso, exato. É a referência que eles fazem ao impeachment. Eu acho aliás, eu acho isso tão baixo, rebaixar uma questão tão séria como o racismo, o impeachment da Dilma. Mas aí que tá. E aí o filme erra. Eu quero citar algumas cenas só para explicar para o nosso espectador, que provavelmente não vai querer assistir esse filme, eu desconfio,
né? Mas assim, por que eu tô dizendo categoricamente que o filme é muito ruim? Então ele tem todas essas confusões assim de se situar, né? Isso que o Paulo estava dizendo assim, bom, é um futuro distópico. Você realmente teme que isso aconteça? Nossa, parece na verdade uma coisa meio irreal assim de onde a gente vê, né? Ah, ele explicita a visão de oprimido do negro? Bom, de alguma forma, eles introjetam isso muito nas falas, nessas pequenas discriminações do dia a dia, né? Nas expressões que às vezes a gente traz do passado e que repete sem ter noção de que ela é uma expressão racista, né? O filme está cheio dessas coisas para fazer você se identificar com isso, falar, ah, eu conheço alguém que fala assim, ah, eu falei isso alguma vez na minha vida e tal. Então talvez eu esteja tendo um comportamento racista. O filme ele mistura essas coisas. Então ele está futuro distópico aqui, que realidade paralela é essa versus pontas de realismo. Mas onde é que o filme está tão ruim? Ele se perde ali na construção. A Bruna estava citando pontualmente algumas cenas para mim que são que deixam muito evidente essa ruindade do filme. A Bruna citou a cena de que a personagem da Thaís Araújo vai tentar abortar. Ela está no Afrobunker. Aliás, esse Afrobunker, esse quilombo moderno, onde assim, os negros que se recusam a ser apreendidos, eles vão se esconder. Né, e vão se esconder nesse lugar que é menos subterrâneo, assim, e eles chamam de Afrobunker. E ele é todo caprichado, né, na direção de arte, assim, então tem lá Tem uns negócios de escola de samba, adereços de escola de samba, a música é sempre de algum artista negro que está tocando, tem textos de autores negros nas paredes e tal, e todos são negros ali, de novo, com a pele bem escura e tal, você nunca tem ali o intermediário, né? E aí ela tá lá e ela vai pensar, eu vou abortar então. Daí ela chega, por que eu quero assinalar isso? Quando ela vai tentar o aborto, ela pega a caixinha com medicamentos e tira uma caixa assim dizendo, cuidado, medicamento abortivo, né? Escrito assim em letras grandes, tal, nossa, tal, aqui está, ó, se eu tiver contato com isso aqui, eu vou abortar, hein? Né? A outra coisa, essa cena que o João citou lá, do branco com uma metralhadora no meio da noite, né? O personagem lá o protagonista, o Alfred Enoch e o Seu Jorge, que são os dois personagens principais ali, tentam fugir à noite lá do apartamento que eles estão confinados. Aí eles estão num lugar, né, meio ermo, assim, de repente parece um sujeito com uma metralhadora. Um homem branco com uma metralhadora, dizendo, eu vou metralhar vocês. Né? Assim, nossa, né? Quer dizer, até ontem você estava discutindo um programa para mandar as pessoas de volta. Agora você sai com uma metralhadora na rua e vai matar. Não, e até pessoas, anteontem você estava discutindo reparação. Isso, exatamente, até anteontem reparação financeira. Ontem, um programa de adesão voluntária. Hoje, metralhadora, sabe? Eles saem, eles voltam para casa. Mas o personagem lá, o branco que ajuda a personagem da Adriana Esteves, e por favor, que atuações ruins nesse filme. O Lázaro Ramos, bom ator que ele é, ótimo ator que ele é. Ele, ouvindo os créditos, ele ajudou a fazer a preparação dos atores. A pior coisa que existe na direção desse filme é essa preparação dos atores. Só exagero, né? Quando eles vão lá, é alguma coisa mais emotiva, tem que gritar e tem que erguer os braços e bradar e coisa assim. A Adriana Esteves, assim, não é das maiores atrizes brasileiras, assim, tá muito mal nesse papel. É a antagonista, né? A chefe do departamento lá que vai fazer a deportação. Ela tem um ajudante, que é um branco, é um menino que fica todo inseguro lá. Aí esse sujeito resolve no meio do filme que ele não quer mais trabalhar com aquilo. Não, eu vou embora daqui, né? Isso aqui não é para mim, briga com ela e vai embora. Ok. Aí ele aparece no tal do Afrobunker. Né? Assim, tipo, oi. Não era para ser um lugar secreto, com vigilância. Ele pinta lá, oi, opa, cheguei aqui. É meio assim que ele chega mesmo, que foi engraçado. Oi! Cheguei. Lembrando que eles não tinham comunicação de celular, de nada. Como que ele ficou sabendo? Não, ele deduziu. Mas é telepatia, porque ele tinha um namorado ali. Daí ele chega lá. Olha que previsível, né? Ele chega lá, daí os negros, não, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? É espião. Eu lembrei do filme do Batman. Esse cara é espião, pô. aí falas do Batman, não o filme do Batman. Aí chega o cara lá, não, vamos, esse cara é espião, vamos, sei lá, prender, matar, fazer qualquer coisa. Aí um dos integrantes lá do Afrobunker, não,
Ele é meu namorado. Então, é claro que tinha que ter ali o Tolkien Yeah. LGBT também, né? E, tal. E esse Afrobunker, vocês, o Jones e o Paulo, certamente vão lembrar. Bruno, não sei se viu o filme. Ele me pareceu muito, muito, muito Marte do Vingador do Futuro. Aquele Eu não vou lembrar disso. esteticamente, sabe? Quando o Schwarzenegger chega lá na Marte com... Sim, aquele lugar lá que falta oxigênio. Falta oxigênio, que é escuro e tal. Sim. O Sabag, só um detalhe, né? Aí o que eles vão fazer para resolver, que foi o justiçamento, isso teve na história, inclusive, do Brasil, lá dos comunistas, tem o livro do Sérgio Rodrigues, né, Elza. Eles vão fazer uma assembleia. Olha outra coisa. E ele não tem, o rapaz acaba não tendo muito direito à defesa ali, né? A ampla defesa, pelo menos. E para terminar, eu vou dar o maior spoiler de todos aqui, mas por favor, olha, não tem condição. A cena final, a personagem da Thaís Araújo resolve ir lá encontrar o noivo, o marido, né? O companheiro dela. O companheiro dela. E aí ela sai ela aparece na frente da janela do cara, quando tá toda uma confusão lá. Ela aparece lá, né? Meio cansada, maltrapilha, assim, e tal. Daí o cara vê, você tá vivo. Ele decide se entregar. Né? Ele decide parar com a resistência dele. Né? E aí eles se entregam e são taxados lá como os últimos negros do Brasil. Então eles vão, ali vai acabar com a presença do negro do Brasil, daquele casal. E eles num camburão. E esse camburão tá indo embora, supostamente para um campo de concentração ou algo parecido, né? Isso o filme não mostra. E aí acaba que o caminho desse camburão é abalroado lá por veículos amigos e tal, né? Suspendem lá a escolta e tal, e o camburão tá solta. E aí a Thaís Araújo abre a cortina assim, quem está dirigindo o camburão? A velhinha lá de 80 e tantos anos lá, assim, quer dizer, sabe? É muito fraco isso tudo, assim, umas ideias muito desconjuntadas, né? As cenas dirigidas, ele gosta de fazer umas imagens, o drone, né? O drone lá na janelinha do prédio, assim, ele vai abrindo, vai mostrando tudo, assim, ele faz isso 2 vezes e tal, assim. Tá cheio de falha de direção nesse filme. Então, assim, o roteiro é fraco, a história não parece fazer muito sentido, as atuações horríveis, eu achei horríveis mesmo, na minha opinião. E no fim das contas, o que sobra? Sobra o panfleto, né? Sobra o posicionamento e tal. E eu digo o seguinte, Lázaro Ramos tem todo o direito de panfletar a respeito disso, tem todo o direito de defender a visão de mundo dele, tem todo o direito de se colocar como um personagem, um artista negro. Ele quer fazer cinema, ele faz cinema, que bom que ele conseguiu fazer o filme. Agora, este filme é muito ruim. Esse filme é muito ruim. Talvez ele, como disse o Jones, talvez ele melhore. Ele tem condição, é um homem inteligente, tem mas aí plena condição de melhorar essa como diretor. Agora desculpe, Paulo, só encerrando mesmo. Esse tipo de posicionamento que eu estava comparando com Marighella ali no começo, né? Quer dizer, você tem que fazer um filme, tem que sair para o embate político, né? Você não pode deixar o filme a obra falar por si mesma, né? Você tem que sair brigando, e o governo não deixou. Teve uma coisa que eu reparei, não sei se vocês viram, esse filme obviamente tem recursos públicos, né? Tem lei do incentivo à cultura. Então ele foi feito com recursos públicos. E toda a lei de incentivo, a federal, as estaduais, as municipais, elas exigem que essas obras que recebem recursos públicos, elas constem lá que veio dinheiro público daquilo. Então, normalmente acontece o quê? Você vai ver um embleminha da lei, a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo Municipal e tal, e vai ver um embleminha da entidade que patrocinou aquilo, ou seja, ou o governo federal, ou o estado, ou a prefeitura. Não tem a marca do governo federal no filme, tem uma bandeira do Brasil. Não sei se vocês repararam nisso. Não reparei. Não tem, e assim, a bandeira do Brasil é a bandeira da atual gestão, né? Tem que ser isso. Você olhar lá, na época do governo do PT, todos os filmes nacionais foram feitos com leis de incentivo, vai estar lá a marquinha do governo. A marquinha aquela, né? Lembra? País para todos. País de todos. Né? Vai ter aquilo. Esse filme não tem, embora tenha recebido recursos de programas do governo federal. Então, assim, tem que fazer essa disputa, tem que ser colocado, sabe? Tem que partir para esse embate e tal. Quer dizer, daí vocês.
esse maniqueísmo todo, desculpe, eu me alonguei, mas assim, esse maniqueísmo todo que o filme faz é o maniqueísmo que eles estão reproduzindo, os produtores, os diretores estão reproduzindo no debate, na recepção sobre o filme. Então, assim, acho uma pena, porque me parece que seria mais frutífero se a gente estivesse discutindo algumas outras coisas que dizem respeito a racismo e discriminação no Brasil por cor de pele, né? Mas acaba que fica, né, caímos nessa de nós contra eles e tal. E aí, se você não adere, né, se você não vai, como disse a Bruna aqui, se você não cai no conformismo, aí é porque provavelmente você é racista, né? Sabe? Você não levantou a bandeira do antirracismo. Assim, pô, peraí. Não, isso, o que eu ia falar, até porque é um slogan atual, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Exatamente. Então você é obrigado a se filiar, né, a essas coisas. Ou então você é automaticamente jogado pro outro lado e fala, peraí, porque eu não quero erguer a tua bandeira, então eu sou racista, sabe? Isso se reflete nas críticas que vocês mencionaram, né? Porque rola uma condescendência. A gente sabe, a gente que já lidou, já conversou, já foi, às vezes, crítico de cinema e tal. A gente sabe que a pessoa, depois que ela adquire uma certa bagagem, é possível você gostar desse filme de uma forma objetiva. E daí é o que a gente tem esse tipo de crítica que é condescendente, que eu acho que acaba até sendo prejudicial para um artista que eu também acho que é bastante talentoso e, enfim, vai acabar fazendo outras obras, né? Eu também não sei se eles acreditam muito nesses elogios, para ser bem sincero, mas... É isso, então. Então é isso. Sobrevivemos todos? Vamos para as indicações? Vamos. Espero que sim, né? Então tá bom, vamos lá. Posso começar com a indicação? Eu preciso começar com a indicação? Manda bala. Vou começar, já que ninguém respondeu. Porque eu vou reindicar um filme aqui, ele não está aqui hoje, mas eu preciso fazer isso hoje. Reindicar? O Evandro só coisas do Paulo. Aí é demais, hein? O Evandro não está aqui, mas semana passada ele indicou, eu fui lá e assisti. O Evandro ele indica várias coisas, ele fala assim, não, o Paulo vai gostar. Ele indicou aquele Only Murders in the Building, eu não gostei muito, eu fiquei quietinho. Evandro, queremos você aqui, hein, semana que vem. Mas ele indicou aquele filme Arremessando Alto, e realmente é um filme legal. Jones Sabag, Bruno, eu não conheço muito teu gosto, tá? Por isso que eu não vou... Eu assisti, vontade de ver. Uhum. Mas é um filme legal pra caramba, assim, eu tava... Putz, é um filme, assisti domingo e foi super bom, assim. Feel goodíssimo, né? Feel goodíssimo. Tem um negócio meio de rock, né? Assim, tudo que se passa na Filadélfia, né? Sim, tudo que o medida provisória te põe para baixo. Tem todos os lugares comuns e tal, mas é ótimo, é excelente. E assim, o que eu fiquei mais impressionado, Sabag, são os atores, os jogadores de basquete atuando muito melhor do que no medida provisória. Anthony Edwards, um dos talentos da NBA, novatos aí, talentos da NBA, tá nesse filme, ele faz o Kermit, que é o antagonista e tal. O cara tá muito bem. Esse cara vai fazer bem, tá muito bem. Anotem esse nome. Esse cara ele vai ser. Vai ganhar. Não, e sério, que filme legal, que filme bom para uma tarde assim. Putz, assistam. Bruno e Jones, acho que vocês não viram, assistam. Não vi. Quero ver esse filme. Não verei, porque tem o Adam Sandler. Não, cara, o Jones é contra o Adam Sandler. Tá. É igual o filme lá dos surdos que eu te falei. Você viu? É bom. Eu que te falei do filme dos surdos, cara. Eu que te falei. Tá louco, eu que falei pra Bruno. E aí, Bruna, tem indicação? Tenho. Eu não sei se vocês já falaram aqui, porque como eu cheguei depois de todo mundo no quarentena, talvez vocês já tenham falado. Homens e Deuses. Eu assisti essa semana esse filme. É muito bom, mas é a vibe mais reflexiva do que de colocar pra cima. Eles são monges franceses que moram na Argélia. E aí começam os terroristas a atacarem a cidade lá, os terroristas islâmicos, e começam a ameaçar o mosteiro, eles têm que decidir se eles vão ficar ou não vão ficar. Então é toda aquela angústia humana misturada ali com a questão espiritual, aí você consegue ver que a questão do martírio mesmo, né? Porque esses dias eu comentava com um amigo
que ele é Frei, e ele falando que já falaram pra ele, ateus já falaram pra ele, mas é muito fácil ser mártir, né? Porque você sabe que depois que você morrer, você tá, tipo, meio que trocando pelo céu. E ele falava exatamente dessa angústia, que não é uma certeza, né? O mártir tá numa situação extremamente angustiada, que ele realmente se depara com a sua humanidade. E ali é muito legal, porque são monges mais velhos, tem uns mais jovens, mas tem uns bem velhinhos, e pessoas que estão há muito tempo no mosteiro e começam a se questionar sobre a vida. É bem legal mesmo. E eles decidem ficar, o spoiler, mas é muito bom o filme, vale a pena. Mas eu não imaginaria, né? Se eles decidem sair, tá pegando o bicho aqui, o bicho tá pegando aqui, vamos embora. Não ia ter filme, né? Não é nem um spoiler, né? A Bruna. A Bruna humilhou agora. Bruna, só uma coisa. Onde está disponível? Em que plataforma? Eu assisti na BP Select, mas eu não sei onde é que tá. BP Select. Se tem outros streaming, né? Se tem outros. Legal, hein? Aliás, a gente tem que trazer alguma coisa um dia aqui da BP Select, né? Para falar aqui. Seria legal. Porque a gente fica vendo aí essas coisas lazarentas, a gente podia trazer uma coisa que eleva, né? Que nem a última... A gente trouxe uma coisa que eleva, que foi o filme do Terrence Malick. Pois é. Sobre o Franz. Era o Franz, né? Você já viu esse filme, Bruna? Não. Veja hoje. Qual é o nome do filme? Qual é o nome? Eu sempre confundo o nome desse filme, incrível, eu não consigo guardar. Homem Oculto? Não. Uma Vida Oculta. Uma Vida Oculta. Uma Vida Oculta. Uma Vida Oculta. Veja hoje. Assista hoje esse filme. Está agora. Que também é sobre martírio. Ignore as matérias para ideias e assista hoje. Tem matéria fica para amanhã, então, já. Pois é. Ignore as matérias. Sabag, faça a sua recomendação. Olha, a minha recomendação, eu acho que o Evandro já fez essa recomendação, se não me engano. Eu teria várias coisas a recomendar, inclusive o Arremessando Alto. Essa tradução é ótima, né? O nome do filme é Hustle. Mas é que Hustle é uma palavra que não sei se daria para ter uma tradução muito legal, assim. Eu não conheço a gíria de basquete. O Hustle é o cara que ele ganha no basquete de rua. É o jeito que você tem para provocar... Sabe qual é o nome? Ficaria bom toco. Talvez. O cara é bom de toco. O cara é bom de toco mesmo, né? Mas enfim, Arremessando Alto é uma das coisas que eu assisti esses dias, que concordo, assim, é um filme para levar... Você fica muito para cima com o filme, assim, o filme é divertido, sabe? Não é pretensioso e tal. Mas a minha indicação foi a coisa que eu assisti aí nos últimos dias, nos últimos tempos, que mais me chamou a atenção. Fazia muito tempo que eu não assistia uma série que me deixava completamente absorto. É a Ruptura, da Apple TV. O Evandro já indicou aqui. O Evandro já indicou. Realmente. Essa série, ela entra automaticamente no panteão das grandes séries. Eu tô precisando de uma série boa para ver. Ela é incrível. É uma série dirigida pelo Ben Stiller, que é mais conhecido como ator de comédia, mas ele já dirigiu alguns filmes também. Assim, esteticamente impecável. Ali sim você tem um futuro distópico, né, daqueles assustadores, porque é o quê? Uma empresa, que é uma empresa bem monopolista de uma cidade lá do interior dos Estados Unidos, que ela desenvolve uma técnica em que você vai trabalhar para eles, você simplesmente deixa de lado as suas memórias da vida para fora da empresa. É a mesma pessoa, a mesma personalidade, só que você cria novas memórias ali só do ambiente de trabalho. Então você entra, você tem aquela memória do ambiente de trabalho, você sai, você volta para a tua vida. E você entende que você tem essa ruptura mental. Então é uma técnica que eles inventam lá, ou seja, típico de uma boa ficção científica, né? Eu tava ferrado nessa, porque para escrever sem memória, assim, da minha vida e tal... Talvez tivesse que trabalhar com outra coisa. Né? Mas assim, o personagem principal é o Adam Scott, que eu conheço lá do Parks and Recreation, uma sitcom que eu gosto muito também. Esse cara tá incrível, assim, os demais atores... tem dois bem conhecidos, que é o John Turturro e o Christopher Walken. Papéis excelentes também, mas eles são personagens um pouco mais secundários, assim, porque os demais são atores desconhecidos que estão muito bem. 10 capítulos, então não vai tomar a sua vida toda, assim, esteticamente maravilhoso. Deve ganhar tudo que é prêmio essa série agora, porque assim, e é um do Ben capítulo Stiller, melhor né? que o outro. Ben Stiller, um capítulo melhor que o outro.
Extremamente bem escrita, a história é muito cativante, te deixa preso, assim, querendo saber o que mais acontece, porque vai se, né, descortinando ali tudo que está acontecendo naquela cidade, naquela empresa, quais são os planos, por que que eles inventaram aquilo e tal. E vai ter a segunda temporada, que tá para fevereiro do ano que vem, assim, e eu não consigo esperar. Ô, Sabag, só uma pergunta. É melhor que Succession? Cara, uma comparação meio difícil, são coisas tão diversas, assim, que Succession quer ser mais realista, né? Apesar de não ser exatamente tal. Essa é bem futuro distópico, é bem ficção, então eu acho que não se compara muito, sabe? E acho que a graça tá em coisas diferentes. Succession tem aqueles personagens, né, terríveis, aquele texto incrivelmente bem escrito. Essa tá mais na coisa da fantasia, do fantástico. Entendi. E aí eles capricham muito no visual, muito mesmo. Então você vê assim cada capítulo, sabe, a estética, os lugares, as cores, os cenários, assim, isso é o mais, a iconografia até, assim, sabe, porque eles usam meio que no futuro, mas são computadores antigos, sabe? É uma parada muito louca. Então, não se compara. Mas assim, veja os dois, né? Por que não? Coisas boas. Uma parada muito louca. Esse Só que vocês estão recomendando coisas. Esse é o meu título em português, uma parada. Ruptura, uma parada muito louca. Ia ser bom, né? O escritório muito doido. Eu vou te recomendar o Morbius. Desindicação? Desindicação. Cara, eu tive tantos sentimentos assistindo o Morbius, sentimentos de revolta contra o mundo, contra o cinema. É melhor do que Medida Provisória? Cara, mesmo nível do Medida Provisória. Só que com muito mais grana, então, que eu diria que é pior. Eu diria que é pior porque, cara, você pega ali, você coloca o Jared Leto, ganhador do Oscar. Você coloca aquele Gerald Harris, que é o cara que é o publicitário inglês do Mad Men. Você coloca o Matt Smith, que é o príncipe Philip do The Queen, da Netflix, né? A Adria Arjona, que é uma atriz incrível. E daí você faz aquele filme, cara. E assim, todo mundo ali, não tem nada que eles estejam fazendo no filme inteiro que não seja vergonhoso, do início ao fim. Vergonhoso, o roteiro, os efeitos especiais. É tão ruim, as coisas não fazem. Esse não faz sentido. A medida provisória perto do Morbius é o Cidadão Kane. Não, mas, ô Sabag, você tá percebendo o sorrisinho de prazer do Jones? Eu vi uma porcaria dessas e tô Ele gosta. Não, filme de herói sempre é uma porcaria. Eu tava fazendo Polêmica! Não. Polêmica! Eu tava fazendo uma moratória de filme de super-herói, porque eu não aguento mais o filme de super-herói. É tudo ruim. E daí, não, falei, vou assistir esse Morbius porque virou meme, né? Porque o filme era tão ruim que a galera falou, não, vou te dizer que teve partes realmente que eram tão ruins que eu me diverti, porque é ruim demais. Assim, mas não vale a pena, gente, não vale. Mas assistir é uma coisa boa, a vida é curta, sabe? Eu fiz isso porque naquele momento eu tinha acabado de voltar do futebol. Não é uma vida curta, é uma vida oculta. A vida é curta. A vida oculta. Firme o futebol. Enfim, daí eu fui assistir esse filme, cara, meu Deus do céu. Que é isso? Não, mas... mas não assista um filme de gente com capa, com poderes. Não vejo nada disso. É muito ruim. Muito ruim. Esse filme... Agora eu vou fazer outra moratória. Doutor Estranho. Não vejam Democracia em Vertigem. Olha a besteira que eu tô falando. Aquela série lá da Amazon é incrível, The Boys. Essa terceira temporada tá melhor ainda que a primeira e a segunda. Muito legal. Só que também, não assista com criança por perto, é pesado. Nossa, bem pesado. Pesadíssimo. Bem impróprio. Bem próprio, exatamente. Não é para assistir com a família. É para assistir sozinho, mas é engraçado. Quem gosta é bacana. Eu tenho uma outra recomendação a fazer. Não pode, é só uma pro programa. Mas essa você vai gostar, Paulo.
A minha Sim, eu recomendação sei é qual que é. você assine a Gazeta do Povo. É verdade. Assine a Gazeta do Povo. Quarentena Cult é um podcast, um videocast, não se chama assim, né? Um programa que a gente faz aqui no YouTube, que é de graça, vai continuar sendo de graça, aberto para todo mundo que quiser. Mas se você gosta do nosso trabalho, gosta dos textos que a Bruna escreve, que o Paulo escreve, que o Jones escreve, considere assinar a Gazeta do Povo. Entre lá no assinaturas.gazetadopovo.com.br ou clique no QR Code que o Paulo vai colocar no vídeo. Isso. E veja os planos de assinatura da Gazeta do Povo, porque você vai ter acesso não só a esse conteúdo, que ele vai continuar de graça, mas uma série de outros conteúdos que são exclusivos para assinantes do jornal, como, por exemplo, as colunas do Paulo Pozonoff. Então, se você gosta do Quarentena Cult, considere se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Plano digital por apenas 99 centavos no primeiro mês. Olha só. Sim. É muito barbado. Então você se torna assinante, quiser experimentar, se torna assinante, pague 99 centavos. Se você não gostar, você cancela a assinatura. Promete que você não vai ficar obrigado a assinar, mas eu tenho certeza que você vai gostar de se tornar um assinante da Gazeta. Eu quero só mandar um abraço para os alunos de jornalismo da Unifatec, Bruno Leal, Alexandre Machado, e para o coordenador do curso, Pablo Cunhado. Eu fui convidado para participar de uma banca e fiquei impressionado com o trabalho dos meninos, que futuramente serão grandes jornalistas e, quem sabe, até trabalharão aqui com a gente na Gazeta do Povo. Muito bem. Um abraço para o pessoal da Unifatec. Abraço. Até semana que vem. É isso, até Paulo. semana que vem. É isso. Então tá. Gente. Então obrigado, gente. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Até o próximo episódio do Quarentena.